Todo mundo que começa a desenvolver para a internet tem dificuldade de entender o que é HTML, CSS e JavaScript. Eu vou falar nesse vídeo aqui um pouco sobre o que é o HTML de uma maneira que você vai conseguir entender bem facinho, não vai precisar de mais nenhum outro conteúdo. Vou dar alguns exemplos bem legais aqui para você entender, fazer algumas comparações e etc. Vai ser show de bola. E para começar, HTML é um documento como qualquer outro. É um documento como o Word, como o Excel, como o documento do PowerPoint. É um documento HTML que ele é aberto no navegador, é um documento para navegador, assim como o Doc é um documento para o Word. Nesse tipo de documento, ele contém, além de textos, contém multimídia, contém animação. Então, são tipos de conteúdo para a internet, né? Para ser consumidos através da internet. Eu vou te mostrar, né, um pouquinho ali de um conteúdo, de uma notícia no Word, para mostrar por que e como é a dinâmica ali do HTML para você entender direitinho como que funciona. Eu vou abrir aqui o meu Docs, né? Aqui no meu Docs eu tenho aqui um documento de uma notícia. Para você entender o que é o HTML, como que ele funciona, ele é basicamente um documento como esse. Só que para o navegador entender esse documento, entender as partes desse documento, o que é um título, o que é um subtítulo, um parágrafo, uma imagem, player e etc., ele precisa que você marque essas partes para que ele entenda. Por isso que HTML é uma abreviação para Hypertext Markup Language, que é linguagem de marcação de hipertexto, né? Que é justamente marcações que você vai fazer no documento para que o navegador entenda e consiga mostrar isso para o usuário que está consumindo, né? Então aqui, né, através de artifícios visuais, a gente consegue entender o que é um título, o que é um subtítulo, o que é um parágrafo aqui no documento. Por quê? Porque ele visualmente tem diferenças, né? Ele tem a diferença aqui visual que é um tamanho 26, a gente tem uma diferença visual aqui que é o tamanho 16, a gente entende que ele é um título, e aqui é um subtítulo, um parágrafo, e aqui é uma imagem. Para o HTML entender, a gente precisa marcar essa parte começa e onde essa parte termina. Então, para o HTML, a gente precisa vir aqui e dizer que aqui começa um título e aqui termina um título. Aqui começa um subtítulo e aqui termina um subtítulo. Aqui começa um parágrafo e aqui termina o parágrafo. Aqui começa uma imagem e assim por diante. Então, a gente precisa, quando a gente cria um documento HTML, a gente precisa fazer essas marcações para que o navegador entenda. Então, para vocês entenderem direitinho isso, eu vou fazer o primeiro HTML com essa notícia, né? Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou copiar todo esse texto e vou levar para o meu editor de código HTML, que é basicamente um editor como o Word, só que de texto puro. Ele não possui esse tipo de formatações visuais, como é feito aqui com negrito e etc. Ele é basicamente um editor de texto, um editor de código puro, né? Então eu vou pegar esse texto aqui, bonitinho, com uma lista ali embaixo, vou copiar e eu vou abrir meu editor chamado VS Code. Ele é gratuito. Então, outros vídeos a gente vai falar sobre editores e aprofundar mais sobre HTML. Mas por enquanto eu vou colar aqui o texto e vocês vão ver que ele vai estar totalmente sem formatação. Colei aqui, como você pode ver, ele veio sem nenhuma formatação. Então ele veio aqui com todos os textos aqui, um em cima do outro. A nossa lista ali de presentes ali tá um embaixo do outro. E se a gente salvar esse arquivo aqui, eu vou salvar aqui o meu arquivo como página.html no diretório HTML e vou abrir aqui no Google Chrome, né? Que é o carinha que vai ler e interpretar. Como a gente pode ver, ele não entendeu nada, né? Ele pegou o texto aqui só mostrando na tela, porque ele não está entendendo onde começa e onde termina cada parte do nosso documento. Então a gente tem que ir lá manualmente fazer essas marcações. E para fazer essas marcações a gente precisa de um padrão. Imagina aí, como é que o navegador vai entender se não houver um padrão de marcação? Não é só vir aqui e fazer uma chavinha aqui, fechar aqui, que ele vai entender que é um título. Ah, e se for subtítulo, eu vou usar outro caractere. E aí ele não vai entender. Ele não vai entender, ele precisa de um padrão para ele entender, né? Então, foi criado esse padrão de marcações, né? E esse padrão, ele é basicamente feito através dos caracteres menor que e maior que, e dentro deles tem um nome do que é esse elemento. Então aqui eu vou botar maior que, menor que, e vou dizer qual é o elemento que faz parte, que esse conteúdo faz parte, né? Então no caso do título,
a gente tem um elemento específico para o título, né? Que é o H1. Então a gente começa com o H1 aqui e aí a gente vai fechar o H1 ali no finalzinho dele. Então, para fechar ele, a gente precisa de um outro padrãozinho para que o navegador entenda, né? Então, para a gente abrir, a gente coloca dentro do maior que menor que o nome do elemento. E para fechar, a gente tem que colocar esse barra aqui. Esse barra significa que é o final daquele elemento, né? Daquela marcação. Então, esse elemento H1, que representa um título, ele começa antes do vídeo e termina depois do 24. Quando eu salvar e atualizar minha página HTML, ele entendeu e formatou nosso documento ali como título naquela parte. Agora a gente vai fazer os outros, né? Então, para fazer os outros é a mesma coisa. Então, a gente vai fazer para o subtítulo, a gente tem um elemento específico para o subtítulo, que é o H2. E aí a gente vai fechar o H2 aqui no finalzinho de onde ele termina, né? Que no finalzinho do mundo, ponto. Quando eu salvar e atualizar, ele vai pegar a formatação de subtítulo. E aí ele entendeu que onde começa e onde termina. E aí vou fazer rapidinho aqui. A gente tem uma marcação para o parágrafo, que é o P, que é basicamente uma abreviação de parágrafo em inglês. E vou fechar aqui, né? Maior que barra P. Vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Aqui embaixo, onde começa a música, um parágrafo. E vou fechar ali no finalzinho. Vou salvar, vou fazer a mesma coisa aqui embaixo. Posso copiar e colar, não tem problema. Recomendo que vocês digitem. Vou copiar aqui, colar. E aqui é um subtítulo também, né? É um outro subtítulo. Vou colocar aqui para representar a nossa lista, né? O começo da nossa lista ali de Natal, barra H2. Se eu atualizar aqui, ele entendeu ali nossos parágrafos, ele criou o espaçamento, tem uma fonte ali, né? Então ele criou aqui cada um deles. E aí aqui a nossa lista de Natal. A gente pode ver que nossa lista de Natal não está nem um pouquinho formatada, ele não entendeu que isso é uma lista, colocou cada item aqui um atrás do outro, né? Então a gente precisa criar a lista. Para a lista, a gente também tem uma marcação específica para ela. E a marcação específica para a lista é o L, um Ordered List, né? A abreviação de listas desordenadas, né? Que não tem uma ordem. Então eu vou botar o L aqui e terminar ela aqui, certo? Vou salvar e quando eu atualizar aqui, não aconteceu nada, só deu um espaçamento. Por quê? Porque listas a gente precisa marcar onde começa e onde termina cada item dessa lista. Então eu vou vir aqui, vou marcar cada item da nossa lista, que é através da tag LI. Então a gente vai colocar LI aqui no comecinho e vou fechar com LI. Vou começar com LI aqui e fechar aqui. Vou começar com outro LI aqui. Então cada item da lista precisa da sua abertura e fechamento, para que o navegador entenda o que é cada item dessa lista. Então ele vai entender só depois que a gente fizer isso. Então, atualizei, ele entendeu cada item da lista e mostrou na tela. Então, esse é o básico do básico do básico do HTML para você entender como que funciona a dinâmica dele de marcação, né? Por que que ele é uma linguagem de marcação? É exatamente isso, para você delimitar áreas do seu documento, definir o que é esse tipo de conteúdo de cada uma dessas áreas e assim você montar o seu HTML. Então, esse é o básico do básico. Isso aqui é só a sintaxe básica, né? Então, a gente precisa de outros padrões, que é definir onde começa e onde termina o documento HTML, onde começa o corpo, onde começa o cabeçalho. Isso faz parte da base do HTML. Então, para que nosso documento HTML esteja válido, a gente precisa de alguns elementos extras, que eu vou mostrar para vocês. Então, a gente precisa dizer onde começa o nosso documento HTML, a gente precisa abrir e fechar a tag HTML. A gente precisa definir um cabeçalho, né? Então, esse cabeçalho aqui é basicamente onde vai conter as informações, meta-informações do nosso documento HTML, é dizer o título dele, a descrição desse documento, são tipos de conteúdo que não vão para a tela, mas que descreve para o navegador qual é o tipo de conteúdo que está no corpo desse documento, né? Então é aqui que a gente vai colocar esse tipo de tag. Eu não vou falar disso agora, vai ser em outros vídeos. Então se você gostou, dá o like aí e aí eu continuo fazendo vídeo.
E aí tem uma outra tag que precisa ser criada, que é o body, que é onde é o corpo do nosso HTML, né? Então ele começa. Então todo o conteúdo do nosso documento deve ir dentro do corpo. Todo o conteúdo visível deve ir dentro do corpo. Então é assim que a gente cria um documento válido de HTML. A gente precisa basicamente dessa estrutura. A gente precisa marcar onde começa e onde termina o nosso documento HTML. A gente precisa definir um head, que é onde contém as meta-informações sobre o documento, que descrevem o que é o documento. E a gente tem a marcação body, é basicamente o corpo do nosso documento HTML. É tudo que é visível para o usuário final, fica aqui dentro do body. Se eu salvar aqui e atualizar, vocês vão ver que nada aconteceu. Eu só defini o meu arquivo HTML como um documento válido, né, que descreve o meu documento. Então, se eu quiser, por exemplo, botar um título, né, para o meu documento, que é basicamente aquele título que vem na capa de um documento, a gente usa o title, a tag title. Então, eu abri e fechei a tag title e digo que é minha página de Natal, né? Notícia natalina. E salvo. Quando eu atualizar, ele vai definir aqui no nosso navegador que é o título da minha página, né? Que é o título mesmo do meu documento, né? Que eu estou abrindo agora. Então é isso, esse é o básico do básico do básico do básico sobre HTML. É basicamente para você entender por que que ele é uma linguagem de marcação. E aí a gente vai aprofundar isso em outros vídeos. Eu vou mostrar as regras, né, que a gente tem ali no HTML, como que a gente abre e fecha um elemento, que a gente não pode abrir e fechar abrir um elemento dentro do outro e fechar fora, isso não pode acontecer. A gente tem propriedades, a gente tem outros tipos de elemento que são o que abre e fecha nele mesmo, né, que é self-closing, né, elementos. E aí a gente tem as propriedades, como para carregar uma imagem, a gente tem as propriedades específicas de um elemento. Então, há outras características, mas vai ficar para outro vídeo. E aí eu espero que você tenha gostado, dá o like. Se esse vídeo tiver bastante visualização, eu vou fazer mais. E aí os próximos vídeos serão sobre CSS, nessa mesma pegada de como que funciona, por que que ele foi feito. E também vai ter um terceiro ali sobre JavaScript, né? Nessa mesma pegada de por que que ele foi feito, por que que ele é utilizado junto com HTML e CSS. E é isso, espero que tenha gostado. Valeu, falou!